Boa noite, irmãos. Que a graça e a paz de Jesus Cristo seja sobre o seu coração, seja sobre a sua vida e seja sobre a sua família. Hoje é o primeiro domingo do mês de abril, dia 5, e nós estamos aqui mais uma vez para meditarmos na palavra do nosso Deus. Eu quero convidar a você a adorar ao Senhor com esta canção, com este louvor que nós iremos sugerir nesta noite. Através de nós, seja feita a tua vontade, nos ensine a te imitar, por aqui em toda parte, nossos pés, boca e mãos, nossa mente e coração, para ti. Venha sobre nós teu reino, faz brilhar em nós a tua luz. Quem pode esconder uma casa sobre um monte? Calma, paz, o abrigo, és amor em ação, esperança e a canção dos que choram, és consolo e dos famintos profusão, dos perdidos salvação. Venha sobre nós teu reino, faz brilhar em nós a tua luz. Quem pode esconder uma casa sobre um monte? As nossas obras mostrem o mover da tua mão, como o sal que dá sabor e a luz que brilha aponta para o teu amor. Venha sobre nós sobre um monte.
texto desta noite está no livro do profeta Isaías. No capítulo 40, nós meditaremos nesse texto a partir do versículo de número 27 até o versículo de número 31. Acompanhe comigo a leitura do texto de Isaías, capítulo 40, versículo 27 ao 31. Ó Jacó, como pode dizer que o Senhor não vê o que se passa? Ó Israel, como pode dizer que Deus não se importa com seus direitos? Você não ouviu? Não entendeu? O Senhor é o Deus eterno, o Criador de toda a terra. Ele nunca perde as forças, nem se cansa. E ninguém pode medir a profundidade de sua sabedoria. Dá força aos cansados e vigor aos fracos. Até os jovens perdem as forças e se cansam, e os rapazes tropeçam de tão exaustos. Mas os que confiam no Senhor renovam suas forças, voam alto como águias, correm e não se cansam, caminham e não desfalecem. Eu queria que você frisasse comigo, especificamente agora, o versículo 31, a parte A desse texto, que diz: mas aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Quero convidar você para estar em oração comigo nesta hora. Pai querido, obrigado pela leitura da Tua palavra, obrigado pela vida da Tua igreja. Pedimos que o Senhor ilumine a nossa mente e fale ao nosso coração. Permita que possamos aprender o que esse texto da Tua palavra tem a nos ensinar. Esta é a oração que fazemos pelo poderoso nome de Jesus. Amém. Esse é um texto bem conhecido, texto que muitos talvez já devem ter lido mais de uma vez, mas é com base nesse texto que eu queria meditar com você sobre esse tema: esperar em Deus. Temos vivido um tempo que somos chamados a esperar. Nós sabemos que não temos o controle do tempo. O tempo que nós vivemos é o tempo que nós não controlamos. Nós estamos aí há mais de 20, 22 dias de praticamente de reclusão, de orientação que nós devemos estar, a não ser em outro lugar, em nossa casa. E quanto tempo durará aquilo que nós temos ouvido nessa terminologia, a quarentena? Por conta da pandemia do Covid-19, estamos sendo orientados ainda a permanecerem em nossa casa, evitarmos o lugar de aglomeração de muitas pessoas, a não ser aqueles que estão na frente da guerra, da batalha, que não podem abrir mão de terem agora esse direito de estar em casa. Às vezes nós esquecemos disso. Há pessoas que não estão em casa, não porque não querem, ou porque estão desobedecendo a ordem das autoridades. Elas estão naquele grupo de pessoas chamado grupo de pessoas essenciais. E nós temos aí então autoridades, temos médicos, enfermeiros, temos os caminhoneiros que são responsáveis aí para abastecer e fazer girar a produção do Brasil. Temos aí várias outras autoridades, policiais trabalhando, juízes que estão de plantão, pessoas que têm que sair das suas casas e irem trabalhar, porque são serviços essenciais, fábricas que não podem parar, enfim, a produção rural, há tanta coisa funcionando ainda fora de casa. Mas sabemos que a maioria da população está em casa e à espera de poder voltar ao padrão da normalidade. O direito de ir e vir, de poder trabalhar, de ter o lazer, a férias esperada, aquele feriado prolongado, quando depois de uma semana intensa de trabalho, ou depois de uma jornada de 12 meses, que é o direito que temos de estar de férias, você então poder trabalhar e você também poder descansar. Agora não, a maioria da população tem que esperar.
E esse texto de Isaías, capítulo 40, do versículo 27 a 31, nos permite meditar sobre várias coisas. Mas o tema é esse: esperar em Deus. Tem sido fácil esse tempo de espera? A grande questão é como que nós podemos validar a nossa fé. Como que a sua fé pode te ajudar? Como que a nossa relação com Deus, ela pode parar porque agora muitos não estão trabalhando ou muitos estão proibidos de sair de casa? Parece que nós adormecemos. Muitas questões que nós vivemos hoje são questões que começam a paralisar o nosso coração. Nossas emoções acabam flutuando e vivemos questões que, se nós poderíamos decidir, nós não viveríamos. O que podemos pensar sobre esse tema? Quando o profeta propõe: mas aqueles que esperam no Senhor, aqueles que esperam em Deus, renovarão as suas forças. Eu queria perguntar a você, como que está a sua esperança? Será que ainda hoje eu e você, eu e a minha casa, você e a sua casa, tem algo ainda que você pode esperar em Deus? Será que o livro do profeta Isaías pode contribuir com esse tempo atual que o mundo vive e que o Brasil está vivendo, face a essa pandemia do Covid-19? Eu queria compartilhar com você a história de um psiquiatra muito famoso da Europa. Viktor Frankl foi um dos principais psiquiatras da Europa. E em 1942 a 1945, ele foi jogado na prisão de Auschwitz e em outros 3 campos de concentração nazista. Ele viu com seus próprios olhos o que fazia a diferença entre os sobreviventes e os mortos daquela condição subhumana de vida imposta pelo diabólico Adolf Hitler. O diferencial entre os vivos e os mortos, aquele psiquiatra percebeu, era a sua esperança. O apelo ou algo por aquilo que eles iriam viver, além do arame farpado, face aos horrores daquela guerra. Aquele psiquiatra percebeu que o combustível daquelas pessoas estava em uma esperança que os levava a estarem além da opressão da guerra, o conflito, que fazia com que eles estivessem presos a toda a situação que aquela guerra os acometeu. A grande questão é que nós também não sobreviveremos sem algo pelo que viver, além do arame farpado dessa vida, além das inclusões que surgem diante de nós, como em algum momento em que você tenha que parar, não apenas para refletir como está a sua fé, mas como Deus tem se movimentado no meu e no seu coração, na minha casa e na sua casa. Meus queridos irmãos, às vezes nós desistimos, nós perdemos a esperança em face à situação que vivemos. A carga do dia a dia acaba trazendo peso e que o nosso coração acaba sendo endurecido para aquilo que Deus tem a nos falar e para aquilo que Deus tem de fato para trabalhar em nosso coração. Segundo esse psiquiatra e os estudiosos, diante de uma guerra e de um grande conflito, a situação mais comum entre os seres humanos é o desespero, é o medo, é a ansiedade. Mas a grande questão, e eu quero perguntar a você, aonde está o meu olhar? Aonde tem estado o seu olhar? O que de fato tem chamado a sua atenção? O que tem chamado a sua atenção e a minha atenção no sentido de viver e viver para o Senhor, de viver para Deus, nesse tempo difícil em que vivemos? Em geral, meus amados irmãos, nós preferimos olhar para o shopping center, para um bom cardápio de comida,
nós preferimos olhar para aquele momento de uma férias bem programada, uma viagem para o lugar que nós desejamos conhecer. E a grande verdade é que se nós realmente temos o nosso coração em forma de contentamento apenas nisso, no lazer, naquilo que nós iremos fazer quando estivermos conhecendo aquele lugar que tanto sonhávamos, se o nosso coração estiver nisso, veremos que a nossa esperança estará ligada àquilo que Blaise Pascal chama de lambendo a terra, ou seja, de uma vida de puro ego, carnalidade e materialismo. Meus amados irmãos, a nossa vida é muito maior do que essas questões. Prisioneiros sem esperança. Essa era uma realidade vivida por Israel, quando o profeta Isaías é levantado por Deus para falar ao seu povo que, vivendo um período do exílio babilônico, havia perdido a esperança. Eles estavam com seu coração amargurados. Não havia mais esperança em Israel. O nome do profeta Isaías traz a marca da salvação. Isaías é conhecido como o profeta da salvação. É ele que vai anunciar a promessa da chegada do Messias. Em Isaías capítulo 9, versículo 6, encontramos essa grande promessa: porque um menino se nos nasceu, um filho se nos deu, e ele será conhecido como maravilhoso conselheiro, o príncipe da paz, o Deus forte, o Pai da eternidade. Deus havia colocado no coração do profeta Isaías a mensagem da salvação, a mensagem de renovo e de esperança por um povo que havia sofrido tanto em consequência do pecado e da dimensão que o seu coração havia mergulhado em uma rebelião contra Deus, em uma falta de esperança no Senhor. Isaías é levantado exatamente nesse momento, para que Deus, através da sua palavra, usasse o profeta para renovar a esperança do seu povo. O texto é claro: mas aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Meus amados irmãos, nós precisamos ter as nossas forças renovadas pelo Senhor. Todos nós precisamos ver a vida além dos arames farpados dessa existência. Precisamos ver e esperar em Deus. Olhando para esse texto, nós podemos aprender que nós deveremos tomar duas atitudes para que, de fato, a nossa esperança, o ato de esperar em Deus, seja algo que mude o meu e o seu coração. Israel precisava disso. Eles se sentiam aprisionados por conta do período do exílio. E eu queria que você olhasse atentamente o texto comigo, especificamente agora no versículo 27, porque iremos aprender aqui nesse versículo que a primeira atitude que o texto confronta o meu e o seu coração é a atitude de evitar um risco letal. E a segunda atitude é a atitude de praticar aquilo que é fundamental para o meu e o seu coração. Então, como primeira atitude, qual é o risco letal? Qual é o risco que se deve evitar? Olhe comigo o versículo de número 27. Ó Jacó, como pode dizer que o Senhor não vê o que se passa? Ó Israel, como pode dizer que Deus não se importa com os seus direitos? Meus amados irmãos, o primeiro risco a se evitar é o risco da dúvida. Assim como os exilados de Israel, assim como o povo de Deus vivia aqui nessa época do profeta Isaías, assim também é o nosso coração,
quando vemos as promessas de Deus não se cumprindo de forma imediata ao nosso coração. Quando olhamos para a nossa vida e o que nós percebemos parece que aquilo que Deus falou está distante daquilo que nós cremos. Israel é indagado aqui. Será que o nosso coração tem alimentado também dúvidas em face à finitude da vida que nos é apresentado diante da pandemia do Covid-19? Quantas vezes temos visto na nossa mídia atual o uso do sensacionalismo? Agora há pouco vimos uma fotografia nessa semana onde o governo de São Paulo apresentou várias covas, uma previsão drástica, onde o uso do sensacionalismo mostra que, ao invés de termos a certeza que teremos a nossa vida garantida, a expectativa é que muitas pessoas irão morrer. A grande questão é o quanto que o nosso coração consegue olhar para o poder e para o senhorio de Cristo. Meus amados irmãos, esse poder que a dúvida traz em face às adversidades da vida, faz-nos entender que às vezes as trevas têm permeado o coração da igreja. Será que nós temos entendido que há momentos que o nosso coração se enche de descrença, de incredulidade? Você sabe que isso não é de hoje? Um grande, renomado teólogo chamado John Knox, reformador escocês, diz o seguinte: sobre a maneira como Satanás pela primeira vez escravizou a humanidade em relação à obediência a Deus, as Escrituras testemunham, a saber, derramando em seus corações aquele veneno, a sugestão de que Deus não os amava. Até que ponto nós reconhecemos o amor de Deus pela nossa vida e pela vida da nossa família? Como colocar em xeque a promessa do apóstolo Paulo em Romanos capítulo 8, quando diz que nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor? É Paulo que vai confrontar essa dúvida pela fé. É Paulo que vai citar, inclusive, as questões que nós nomeamos no nosso coração. Ele é claro em dizer em Romanos 8, 37 a 39, de que nem a vida e nem a morte, de que nem anjos e nem demônios, nem altura e nem profundidade, e nem qualquer outra coisa criada poderia nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Meus amados irmãos, nós temos vivido um tempo em que pensar e refletir sobre a vida e o valor que ela tem não nos faz e não tira de nós o direito daquilo que o profeta Isaías coloca aqui, como promessa de Deus para você e para mim. Aqueles que esperam em Deus renovarão as suas forças. Nós precisamos ter o cuidado dessa atitude, algo que se deve evitar: a dúvida, a descrença. Às vezes nós medimos muito a falta de fé no outro, mas esquecemos que há a falta de fé no nosso coração sobre os problemas ainda não resolvidos, aquilo que o homem não conseguiu resolver. E eu fico pensando se de fato nós conseguimos analisar isso. Isaías, ao articular para nós os pensamentos venenosos que cercam o nosso coração, ele diz no texto: ó Jacó, como pode dizer que Deus não vê o que está acontecendo? Ó Israel, como pode dizer que não se importa? Ó Deus, o nosso Deus, não se importa com você? São duas perguntas que o profeta propõe para que o seu coração possa avaliar a condição não do coração do outro, mas do seu coração, do meu coração. A grande verdade é que ninguém possui uma fé inabalável. Vez ou outra a nossa fé vacila
especialmente quando atravessamos tempos difíceis, tempos de grandes lutas, como é o atual tempo em que vivemos. Quando o texto diz que Deus chama e faz essa indagação, ó por que Jacó, ó por que Israel, Deus quer lembrar ao seu povo que assim como Jacó lutou com o anjo e venceu, e teve o seu nome mudado para Israel, nós teremos a nossa história mudada quando aceitarmos o desafio do dia a dia pela fé na palavra. Portanto, quando o pior acontecer, não aceite que a dúvida paire sobre o seu coração. Temos a promessa: aquele que começou a boa obra em nossa vida irá completá-la. Essa é a primeira atitude que o texto leva tanto a mim quanto a você tomar. Aquilo que se deve evitar. A dúvida. A dúvida faz com que você pare e não avance. Deus te chama a seguir o caminho. Deus te chama a avançar em direção àquilo que Ele tem para mim e para você. Segunda atitude que o texto nos fala é a atitude que se deve cultivar. E essa atitude é: preste atenção na palavra de Deus. Foque a sua atenção em Deus. Para se recobrar e para se manter a esperança, nós devemos parar de olhar para as circunstâncias. Nós devemos cultivar o olhar em Deus. Não é focando nos problemas que nós encontraremos força para levantar. Também não é apontando o nosso amor ou a nossa estima para os recursos que essa vida tem, que nós de fato julgaremos de forma correta aquilo que de fato estamos enxergando diante dos nossos olhos. A verdade é que nada e ninguém é capaz de nos fazer levantar, de nos colocar em pé e de nos fazer perseverar. Afinal, os recursos acabam, pessoas nos decepcionam, mesmo que nada disso aconteça e que nada e ninguém tenha o tamanho exato de preencher de fato o meu coração com aquilo que o meu coração precisa, com aquilo que o seu coração precisa, nós sabemos que o texto nos revela aquilo que nós precisamos, porque é Deus que tem a palavra final. Olha o versículo 28, quando o profeta diz: você não ouviu? Não entendeu? O Senhor Deus é eterno, o Criador de toda a terra, Ele nunca perde as forças, nem se cansa, e ninguém pode medir a profundidade de sua sabedoria. Cultivar a prática de dar atenção a cada promessa de Deus para o meu e para o seu coração faz com que a irracionalidade da fé perca força no nosso coração. Passamos a enxergar a vida conforme Deus deseja que nós a enxerguemos. Observe que só aqui no versículo 28, o profeta traz para nós os 4 atributos de Deus que vão fazer diferença para que a sua fé cresça e para que a minha fé cresça. O texto é claro em dizer que nós devemos não apenas ver, mas entender que Deus, Ele é. Olha o texto. O Senhor é eterno, é criador, Ele é forte, é poderoso, Ele nunca perde as suas forças e Ele detém sabedoria, Ele nunca perde as suas forças e ninguém pode medir a profundidade da sua sabedoria. Será que esses atributos de Deus têm mudado de fato a realidade da nossa vida? Porque quando nós olhamos esses atributos, algumas indagações não podem deixar de perdurar em nosso coração. Porque, segundo esse texto, cremos que Deus não morre e Ele nunca ficará sem honrar a sua palavra. Porque, além do que Ele conhece e do que Ele pode fazer,
Nós temos a certeza de que Deus é fiel e de que é pela sua fidelidade que nós seremos recompensados. Isaías 64:4 diz: desde a antiguidade nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, um Deus que trabalhe tanto em favor daqueles que nele esperam. Deus está trabalhando, esteja você visualizando ou não. Uma outra argumentação, com base na soberania de Deus, é que Deus nunca fica sem recursos. Os recursos de Deus não acabam. O texto é claro em afirmar que ele nunca perde as suas forças, ele não se cansa. Lembra do Salmo 121, versículo 4? O guarda de Israel não dorme e nem cochila. Ele guardará a sua entrada e a sua saída. Então, por que diante de uma promessa tão forte, tão visível, o nosso coração se esquece de que nós não podemos abrir mão de dar atenção a tudo aquilo que Deus tem para o meu e o seu coração? Eu queria que você gravasse esses conselhos, porque ao contemplarmos esse Deus pela fé, nós não devemos deixar de fazer essa pergunta inicial do versículo 28 de Isaías 40. Você ouviu? Será que você ainda não entendeu? Até que ponto Deus é absoluto ou não na sua vida? A vida cristã, nós não podemos deixar de bater nessa tecla. É pautada pela obediência. Você pode ouvir, mas você pode praticar aquilo que Deus tem falado com o seu coração. Eu quero concluir dizendo o seguinte: como está a sua esperança? Ela determinará o nível de sua força. Ela determinará o quanto que você poderá voar. Isaías 40:31 diz isso. Aqueles que esperam em Deus renovarão suas forças. A palavra renovar aqui é trocar. É você ver Deus intervindo, atribuindo e acrescentando no seu coração aquilo que você precisa como força para seguir adiante. Porque a vida que você tem não é sua, é de Deus. E por ser dele, a palavra dele vai fazer com que você caminhe em direção ao que ele tem para você. Eu queria encerrar lembrando você que o profeta Jeremias nos traz um alerta interessante. Jeremias capítulo 3, versículo 19, diz assim: como é amargo recordar meu sofrimento e meu desamparo. Lembro-me sempre desses dias terríveis, enquanto lamento minha perda. Ainda ouso, porém, ter esperança quando me recordo disso. Versículo 22 a 27. O amor do Senhor não tem fim, suas misericórdias são inesgotáveis. Grande é a tua fidelidade, suas misericórdias se renovam a cada manhã. Digo a mim mesmo, o Senhor é minha porção, por isso esperarei nele. O Senhor é bom para os que dependem dele, para os que o buscam. Portanto, é bom esperar em silêncio pela salvação do Senhor. É bom as pessoas se sujeitarem, ainda jovens, ao jugo de sua disciplina. Lamentações de Jeremias 3, 19 a 27. Somos chamados a esperar em Deus. Eu queria desafiar o seu coração a andar nessa verdade. Olhe para os seus pecados e o confesse a Deus. Olhe para o amor de Jesus e o receba pela fé. Olhe para a fidelidade de Deus e espere pela misericórdia dele, que se renova a cada manhã. Olhe para as dificuldades do seu dia e as encare com a disciplina de um pai amoroso, que estende a sua mão e diga: eis que eu lhe estendo a minha mão e te tomo pela fé, diz o Senhor em Isaías 43:13. Eis que te tomo pela mão e lhe digo: não tenha medo, porque eu serei contigo. Eu quero encerrar esta mensagem dizendo que eu creio que o Senhor usou a palavra dele para renovar a sua força e fazer com que você continue esperando em Deus, porque só ele pode prover e trazer o que de fato precisamos. Amém? Quero convidar você a orar comigo nesta noite,
mais uma vez. Mas antes disso, acompanhe o louvor que eu quero trazer ainda antes de encerrarmos o culto desta noite. Graça e paz, meus irmãos. Estou com muita saudade de estar com vocês, mas enquanto isso não é possível, de estarmos reunidos ali como igreja, vamos estar cantando eu daqui de casa, você e da sua, mas todos num só espírito, louvando o nosso Deus, esse Deus que tem sido grandioso, bondoso com as nossas vidas. E o amor que nos une é muito maior do que essa distância que está nos separando momentaneamente. Por isso te convido para estarmos louvando o nosso Senhor Jesus, esse Deus que é um Deus provedor, um Deus cuidador, um Deus que é o nosso bom pastor. Amém? Vamos crer nessa palavra e declarar que Ele é o nosso Senhor Jesus. Ele é o nosso Senhor, o nosso protetor, o nosso Salvador. Aleluias! Meu Senhor, meu pastor, nada vai me faltar. Meu Senhor, meu pastor, nada vai me faltar. Elevo os meus olhos para o monte de onde vem meu socorro. Elevo os meus olhos para o monte de onde vem meu socorro. O meu socorro do meu Senhor. Meu abrigo é o esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente. Eu descanso em paz. Eu creio no Deus do impossível. Para Ele tudo é possível. Eu creio no Deus do impossível. Para Ele tudo é possível. Se você crer, vai receber o melhor de Deus. Espera, confia somente. Pra Deus o tempo é tratamento. Espera, espera, confia somente. Pra Deus o tempo é tratamento. Se você crer, vai receber o melhor de Deus. Se você crer, vai receber o melhor de Deus. Basta você crer, meu irmão. Se você crer, vai receber o melhor de Deus. Se você crer, vai receber o melhor de Deus. Vamos dizer juntos: meu Senhor, meu pastor, nada vai me faltar. Você pode dizer isso para o Senhor. Meu Senhor, Tu és o meu Senhor, meu pastor, nada vai me faltar. Para a honra e glória do Senhor Jesus, nada vai faltar na minha casa, nada vai faltar na sua casa, meu irmão. Mesmo em tempos de crise, nós cremos no Senhor Jesus. A nossa confiança está no Senhor Jesus. Aleluia. Deus te abençoe, meu irmão. Em nome
nome do Senhor Jesus. Um grande abraço. Em breve vamos estar louvando o Senhor todos juntos. Amém. Aleluias. Agora, irmãos, que acabamos de ouvir esta última canção, este último louvor, estaremos orando então ao Senhor. Pai querido, obrigado por tua palavra que nos traz esta chamada de fé. Aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Sê com a tua igreja nesta noite, sê com a nossa casa. Queremos continuar a viver esta vida esperando que tudo será controlado pelo Senhor. Aquilo que nós precisamos será trazido a cada dia à nossa vida, à nossa casa e a toda a nossa família, porque de fato sabemos que aqueles que esperam no Senhor irão receber de Ti tudo o que eles precisam para viver uma vida segundo o Teu coração. Por isso nós Te louvamos, por Tua palavra e pelo poder que ela tem. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, tenham uma semana cheia da graça de Jesus e até domingo que vem, domingo dia 12 de abril, celebração da Páscoa. E nesse domingo nós celebraremos também a ceia do Senhor. Estaremos colocando aí na rede social todo o preparativo para que no próximo domingo, dia 12, o domingo de Páscoa, possamos também celebrar a Páscoa e participarmos da ceia do Senhor. Deus te abençoe e sejam abençoados em nome de Jesus.